Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Aqui mais uma vez ao meu lado, o Dr. Tiago Machado Borté. Satisfação, amigo Rubens. Muito prazer em recebê-lo mais uma vez, trazendo sempre assuntos importantes. E hoje vamos conhecer um pouco do chamado Projeto Gleba Legal. Isso. Para começar, por gentileza, do que se trata afinal o projeto Gleba Legal? Pois bem, conhecendo a realidade do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, primeiro, essa matéria está dentro do Código de Normas do estado do Rio Grande do Sul, não vale para todos os estados, tá? E alguns estados replicaram esta orientação da Corregedoria, que ela atenta à realidade local, tá? É um estado essencialmente agrícola, que tem diversas matrículas de área ideal, ou matrículas de condomínios, né? Em imóveis rurais, estabelecidos em função do Estatuto da Terra, que criou o módulo rural e depois a fração mínima de parcelamento. Então, antes do Estatuto da Terra, a gente tem que voltar nesse histórico para entender a razão de existir desse projeto. Antes do Estatuto da Terra, tu comprava um pedaço de imóvel rural, independentemente da área. Depois do Estatuto da Terra foi criado o módulo rural e depois foi criada a lei para tratar da fração mínima de parcelamento, que engessou a contratação imobiliária, ela exigindo uma área mínima, né? Isso fez com que os operadores do direito, né, encontrassem uma saída. E encontraram a saída no condomínio comum, tá? Então, a gente sempre tem que estar atento. Condomínio comum, às vezes, é forma de não atender a legislação, né? O registrador, o notário tem que estar atento a isso aí, para evitar. Pois bem, foram constituídos inúmeros condomínios, sem a percepção de que poderia haver alguma situação irregular ali, tá? Foram desviando da regularidade. Isso. Não quer dizer que toda contratação de área ideal seja irregular, não. E nem que toda contratação de área irregular inferior à fração mínima de parcelamento seja irregular, não. Tem causas que autorizam isso, tá? Até tem uma exposição nossa aqui da Escola Extrajude a respeito desse tema também. Mas trazendo o problema para o caso concreto do Gleba Legal. Corregedoria Geral da Justiça, que orienta e fiscaliza os serviços notariais e registrais, percebeu a necessidade de regularizar diversas situações, né, estabelecidas desse modo e criou esse projeto Gleba. Tá? Esse projeto Gleba também tem um importante viés, que significa o seguinte: criados diversos condomínios, né? Tem cidades em cima de matrículas. Cidades em cima de matrículas. Ou regiões da cidade em cima de uma matrícula. Então, tu tem um condomínio estabelecido ali que tu não tem mais como conseguir fazer a extinção de condomínio, fazer a divisão, que é o procedimento normal. E o Gleba não elimina isso. Ele é um modo similar, um modo parecido com uma divisão e extinção da economia. Qual é a diferença? E aqui que é o X da questão, é que não precisa pegar a assinatura de todos. Imagina uma matrícula que tem um condomínio de 100, 200 pessoas para fazer a extinção da economia. Primeiro tem que observar a fração mínima, né? E, além disso, pegar a assinatura de todo mundo, a outorga de todo mundo. O que veio o Gleba? Dispensou isso. Pega a assinatura, isso é essencial e é fundamental, daqueles que confrontam com a gleba a ser extremada, a ser localizada. Então, permite extraindo partes certas, determinadas, localizadas, porque a gente tem um condomínio lá, mas cada um já localizou o seu, é o pró-diviso, né? Tá? É nessa situação que vai aplicar o Gleba Legal. Então, nessas situações, se permite que tu vá destacando, cada um vai saindo desse condomínio
e alcançando as assinaturas apenas daqueles que confrontam com a gleba e não de todos os sujeitos envolvidos. Tá? É essa a ideia básica desse instrumento, que é muito eficaz e tem sido repetido em outros estados, começou no Rio Grande do Sul, atento a essa questão em face da situação agrícola do estado, né? E da percepção da corregedoria que existiam muitos condomínios que ficavam amarrados ali, ficavam trancados porque não se conseguia alcançar a assinatura de todo mundo. Certo. Tá? Então, para início de conversa, é isso que temos que trazer sobre o projeto Gleba Legal. Agora a gente vai ver como é que a gente vai implementar isso na prática. Né? Certamente. E, vamos dizer, teriam pressupostos para aplicação? Requisitos? Sim. Então, primeiro, tem que ter essa situação de um condomínio estabelecido. Tá? Tem que ter uma matrícula mais de um proprietário. Essa é a primeira questão. Segundo, a posse localizada de cada um tem que ter mais de 5 anos. Como é que se comprova isso? Mera declaração na escritura pública de localização da parcela. É por declaração, mas precisa ter o atendimento desta condicionante, tá? Pressupõe que seja verdade aquela informação ali, tá? Então, vai declarar que aquela situação de posse está localizada há mais de 5 anos e permite tu extrair aquela tua propriedade numa matrícula própria. E aqui é a observância dos princípios. Sem dúvida, o princípio da continuidade e da disponibilidade. Se a pessoa tem na matrícula do imóvel 5 hectares, a área ideal de 5 hectares, dentro de um todo de 200 hectares, por exemplo, né? Essa matrícula que ele vai retirar vai corresponder a 5 hectares. Tá? Então, aqui a gente já pode apresentar que tem duas modalidades de aplicação do Gleba. A localização simples e a localização com retificação, porque às vezes nessa apuração se percebe que tem um pouco mais de área, um pouco menos, é possível também. Tá? Mas a gente vai ver isso aqui mais para frente. Então esses pressupostos elementares são essenciais para que se possa aplicar esse projeto Gleba Legal. Tá? Tá certo. No início, o professor mencionou imóveis rurais. Aplica-se só para imóveis rurais? Muito bem, amigo Rubens. O histórico apresentado foi, né, do meio rural. A existência de condomínios civis estabelecidos envolvendo o imóvel rural. E daí a origem do problema para a corregedoria autorizar a aplicação desse instrumento. Sim, o Gleba Legal nasceu para aplicação apenas aos imóveis rurais. Depois se reestruturou as normas aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, para fins de permitir também o Gleba para o imóvel urbano. Mas então a gente tem que deixar bem clara essa situação. Isso aqui é regramento do estado do Rio Grande do Sul e alguns estados incorporaram nos seus códigos de normas. Tá? E a gente vê na lei 13.465, até se está dando a designação de Instituto da Extremação, também tem uma possibilidade lá. Vamos estudar mais a fundo na outra oportunidade, quando estivermos tratando sobre regularização fundiária, né, esse Instituto da Extremação. Mas ele está na legislação federal e ele tem por base essa lógica do Gleba Legal, que nasceu para imóveis rurais e está disseminada a aplicação no estado do Rio Grande do Sul e onde se aplica, né, esse instituto. Também lembrando que funcionou tão bem que a corregedoria alterou o seu regramento para permitir também a aplicação para os imóveis urbanos, onde tem um condomínio imóvel urbano, sempre respeitando o imóvel, o módulo, né, o módulo urbano, uma certidão da prefeitura, né, dizendo que aquele imóvel não é situação clandestina, não implica em loteamento clandestino. Vai permitir também alcançar uma matrícula própria de um condomínio estabelecido no imóvel urbano, apenas com as assinaturas dos confrontantes. Tá bem? Muito bom. O professor já estava até entrando na próxima pergunta que eu tinha a respeito dessa, como se aplica, né? Como que é na prática
a aplicação do projeto e quais os benefícios que ele traz? Né? Os benefícios são esses, é uma redução de formalidades. Tu não precisa alcançar a assinatura de todos os envolvidos, que às vezes isso aí é impossível, né? Então você vai pegar a assinatura apenas daqueles aqueles lindeiros da gleba a ser localizada, tá? Como que se opera? Permite, lindeiros daquela matrícula? Não. Ah. Não, aí que é o X da questão. Tá? É lindeiro da gleba. Ah. Então, dentro de uma matrícula de 100 hectares, por exemplo, né, tem um condomínio, tem 20 pessoas, cada um com 5 hectares. A regra geral seria, pelo Código Civil, fazer extinção de condomínio, divisão, escritura pública, extinção de condomínio e divisão, pegando a assinatura dos 20. Essa é a regra geral. Agora, conforme esses provimentos, né, essas normas gerais, tu vai alcançar a localização, uma matrícula própria, está saindo daquela matrícula mãe, dos 100 hectares, alcançando a matrícula dos 5, pegando a assinatura apenas dos lindeiros daquela gleba, que pode ser interno, de dentro do condomínio, só condôminos, ou parte condôminos e parte lindeiros, do imóvel todo, dos 100. Tá? Então isso precisa ficar bem claro. Então como que se aplica isso? Precisa de escritura pública. Não tem como fazer por instrumento particular. É o que está no regramento aqui do Código de Normas. Tá? Então, vamos fazer a escritura pública de localização de parcela. Vai procurar o tabelião de notas. E o tabelião de notas vai exigir a planta, né, um memorial descritivo e a RT, para fins de dar a conhecer o que antes era indefinido, aquela área ideal. Agora tu vai tornar claro o que era aquela área ideal, através desse projeto, né? Vai botar lá na escritura essa descrição e vai partir na busca das assinaturas dos confrontantes da gleba, não é de todo o imóvel. Tá? Então, na escritura vai ser materializado isso, essas anuências dos lindeiros. Tá? O que acontece? Pode ser que algum lindeiro não seja localizado, não queira assinar, né? Não concorde. Isso. E daí há no provimento um procedimento similar ao que existe para retificação da matrícula do imóvel. Não é igual. Atente, não é igual ao procedimento da retificação. Por quê? Porque não é o registro de imóveis que vai fazer. Não é o registro de imóveis que vai fazer. Pelo regramento estabelecido no provimento, ou todos comparecem na escritura, ou vai ter que ser feita a prova de notificação para o tabelião. Não é o registro fazendo esse trabalho de notificação. Vai ter que ser feita a notificação extrajudicial ou judicial dos lindeiros, né, para o tabelião materializar aquela escritura. E vai narrar, vai explicar toda a situação. Tá? Mas o tabelião é que pede essas... O tabelião vai ter que pedir. Para ele lavrar a escritura, ele tem que pedir a anuência de todos ou a prova da notificação feita pelo RTD. Tá? Isso não está no provimento, mas se evoluiu no entendimento de atrair a forma aquela da retificação do imóvel em si, tá? Permitindo até então a requerimento expresso. Tem que estar requerido daí na escritura que o registro de imóveis tome essa providência, mas não é isso que está no provimento, só para deixar claro, tá? E daí o registro vai entender ou não pela possibilidade de agir, tá? Porque ele está escapando um pouco da incidência do artigo 213, 2 ali dos parágrafos, tá? Parágrafo 2º até o 6º do 213. Então, tem que estar materializada essa anuência, tá? É através desse consenso que se vai permitir a realização de atos relativos a este provimento. É bom trazer, então, isso aqui está explícito nos artigos 527 e seguintes do Código de Normas do Rio Grande do Sul. 527 e seguintes, tá? Aproveitando, já que citamos o artigo 527, eu vou fazer a leitura dele para vocês. A regularização de parcelas de imóveis rurais registradas em condomínio, porém em situação localizada, ou seja, pró-diviso, confirmando tudo o que estamos dizendo aqui, obedecerá ao disposto nesse provimento. Parágrafo único.
A regularização abrangerá quaisquer glebas rurais, sem distinção entre as oriundas de condomínios, em que seja impossível definir a área maior, tá? Aquela que não tem nem matrícula com especialização do imóvel, né? E seus respectivos condôminos, daquelas dentro de área maior identificadas e da qual sejam conhecidos. Então, que é a maior incidência desse provimento para essas situações aqui. Tá? Então, passamos ao artigo 527. Já falamos que o prazo tem que ser a posse localizada 5 anos, através de declaração, né? Vai ser feito por escritura pública declaratória e precisa materializar as anuências. Porém, aqui com relação às anuências, se o imóvel, a parcela, a gleba a ser localizada, ela confrontar com o bem público, por exemplo, uma estrada, um rio, está dispensada a busca da anuência. Tá? Então, detalhe importante, porque não cria um obstáculo para a aplicação desse mecanismo, desse instituto, quando precisaria, talvez, buscar a assinatura do Estado do Rio Grande do Sul, lá quando o imóvel confronta com uma estrada ou com o próprio rio lá, do Iguaçu, parque, etc. Ali no provimento está indicado, estão indicados esses bens públicos, tá? Então fica dispensado de buscar essa retificação. E aqui eu acho que é um ponto de a gente refletir, trazer essa reflexão para todos, a nível geral, nas retificações de imóveis, qualquer natureza, né? Imóvel urbano ou rural. Será que precisa buscar assinatura dos entes públicos? Porque a natureza dos bens públicos, por si só, sempre vai prevalecer, né? Sempre vai prevalecer sobre o particular. Então, se tem um particular que está querendo retificar o seu imóvel e confronta com um bem público, esse particular, através do Instituto da Retificação, jamais vai alcançar propriedade sobre bem público. Se essa retificação não for verdadeira, ela jamais vai ter o condão de alcançar isso. Então, depois se promove uma outra retificação, né? O Estado ou o município, ou a União, vão promover uma retificação naquele registro e dizer, não, exclui. Mas não precisaria ser uma condicionante, fica a reflexão aqui, tá? Porque os bens públicos são imprescritíveis, não vai perder a propriedade do bem público em função de uma retificação particular. Tá? E até vale para os bens públicos que confrontam, inclusive, com entes públicos. Por exemplo, temos uma praça, né? Aí a regularização poderia ser pelo C95A e C95B, vocês veem aqui, tá? Mas temos uma praça ou até uma escola estadual, digamos assim, uma escola estadual que ela confronta com a rua. Precisaria da anuência do município. Não faz sentido, porque são bens públicos, cada um sempre conhecidos, delimitados. Nenhum ente público vai estar fazendo uma mentira ali para ter um benefício. Então fica a reflexão. Acho que isso dava para aprimorar na Lei 6.015. Tá? Quando se tratar de retificação promovida nos bens públicos ou que confronte com os bens públicos, que se dispensasse qualquer anuência. Tá? Mas voltando aqui para a matéria, ainda estamos vendo os casos práticos, como que nós aplicaremos isso aqui. Então temos a simples localização, tá? Simples é a localização e a localização com retificação. O que é a simples localização? A pessoa tem uma matrícula de imóvel rural e observe que em alguns estados a descrição de imóvel rural ela é mais abrandada, tá? Em alguns estados, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, o princípio da especialidade objetiva, de certo modo, é mitigada a aplicação, porque se entende que é possível ter matrícula de imóvel rural sem medida perimetral. Sem medida perimetral. Por exemplo, não vai dizer lá 1.000 metros por 1.000 metros. Tá? Ele vai dizer que confronta com um imóvel tal, ou confronta com um imóvel de propriedade de fulano de tal. Tá? Ou seja, não é o ideal. Não é o ideal. Parece menos preciso. Menos preciso, sem dúvida. Né? Mas a história da propriedade, do registro de imóveis, sempre funcionou assim com relação aos imóveis rurais. E agora temos o georreferenciamento, que com os prazos ali vão ser alcançadas as necessárias medidas perimetrais. Tá? Então, a lógica estabelecida em alguns estados é: deixe que o prazo do GEL corrija isso e não vá impedir que esses imóveis tenham curso
trazendo a obrigatoriedade de uma retificação agora, ou seja, busca a assinatura de todo mundo e logo mais, né, vai ter que buscar de novo quando for fazer o georreferenciamento. Então, se dispensa medida perimetral de imóvel rural em alguns estados, tá? É uma visão um pouco mais aberta do princípio da especialidade objetiva, tá? Mas tem uma lógica, tem uma razão, que é essa que sempre funcionou assim, né? Nunca foi fonte de problemas graves, senão já teria sido trabalhado para melhorar, né? E ainda mais temos o georreferenciamento sendo implementado gradualmente, através dos prazos, né? E vai corrigir essa distorção da falta de medida perimetral nos imóveis rurais. Portanto, é possível ter imóvel rural sem medida perimetral em alguns estados. E aí que trabalhamos com a simples localização. Tá? Então, tu vai apenas retirar aqueles 5 hectares dos 100 hectares, por exemplo, que trouxemos no exemplo, né? E repetir as descrições, porque vai ter que ter uma descrição para esses 5 hectares. O princípio da especialidade tem que ser atendido, mas desse modo mitigado também. Sem precisar incluir perimetral, ou se não, se fosse necessário retificar, tu tem que retificar o todo. Como é que tu vai destacar um pedaço, né, dando medida perimetral para aquele pedaço, tu não conhece a medida perimetral do todo, e daí na retificação do imóvel todo, outorga de todos, acabou com o provimento. Tá? Então, permite continuar nessa situação, a simples localização, quando não vai inovar o registro. Né? E quando a medição feita pelo profissional competente, que precisa ter nesse tipo de instituto aqui do Gleba, precisa desse projeto que eu mencionei antes, né? Vai ter que ter um laudo, um memorial, né? E aquela informação com a responsabilidade técnica está valendo. Né? De 100 hectares que tinha matrícula, se apurou aqueles 5, se deu uma descrição para esses 5 e vai ter matrícula própria. É isso que gera, aproveitando lá, é isso que vai gerar que atos registrais, né? Quais atos registrais que vão ser gerados dessa aplicação desse provimento? Um registro na matrícula mãe, dos 100 hectares, dizendo que parcela foi excluída daquela matrícula, que é o registro da aplicação do Gleba, e gera uma matrícula própria para aqueles 5. Pronto. Precisa apurar o remanescente? Não precisa apurar o remanescente. Ou senão, para apurar remanescente, teria que ter o quê? Assinatura de todos, né? E daí criou o obstáculo para a aplicação. Se dedica àquela área específica que quer ser destacada. Isso mesmo. Somente a ela. Isso aí. Muito bem. Tá? Então, botar o foco no interesse, né? E agora tem esse mecanismo, que ele abranda formalidades. E é muito bom e acaba o quê? Permitindo que cada um tenha propriedade plena, exclusiva, artigo 1231 do Código Civil. Cada proprietário tenha propriedade plena e exclusiva do seu imóvel, ou seja, a vida em condomínio não é bom e não é recomendável. Foi uma saída encontrada em um determinado período, né, em face da criação das áreas mínimas, tanto para imóvel rural quanto para imóvel urbano, que isso também precisa ser revisado. No meu juízo, isso também precisa ser revisado. Tá? Tanto é que está tendo alteração na legislação, inclusive na legislação da fração mínima parcelamento, criando casos que se permite ter imóvel rural inferior à fração mínima de parcelamento. Hoje tem 2 casos muito interessantes de trabalhar, muito interessantes. Imóvel rural que está localizado dentro do perímetro urbano, tá com o crescimento das cidades, né? Então, o município fez a legislação ampliando o perímetro urbano. Por si só, isso não altera a natureza do imóvel. Pode ter imóvel rural ali dentro, né? Mas isso permite o quê? Que se tenha imóveis rurais com área inferior à fração mínima de parcelamento. É uma das causas. Então, essa certidão vai ser provada para o registro de imóvel, né? Que aquele imóvel está dentro que está dentro do perímetro urbano, uma certidão do município, vai permitir se alcançar uma matrícula, inclusive uma regularização via esses provimentos aqui, né? Ou via extinção de condomínio, quando antes não se conseguia, materializando isso. Tá? Outra questão é do agricultor familiar, que ele tem uma lei própria que regula. Quando ele se caracterizar como agricultor familiar,
né? Depois a gente cita essa lei para vocês no final da apresentação, para ficar materializado, vocês terem aí para um estudo. Tá? Mas para mostrar que essa questão das áreas mínimas sofreu uma nova reflexão por parte do legislador, abrindo, verificando que ela não era também o ideal, porque gera muitos problemas, né? Quais deles? A formação de condomínios. A formação de condomínio não é boa. Tá? Tanto é que tem provimento hoje para regularizar imóveis que se estabeleceram por condomínios. Então, vamos evitar criar novos problemas, porque para não ter que criar mecanismos para resolver depois. Os condomínios, eles são bombas relógio, né, Isso. professor? Um dia explodem. Isso. Né? A gente sempre fica amarrado com outras pessoas, né? Depende de outras assinaturas, de outras pessoas, e aí vai. Outros interesses na mesma coisa, no mesmo imóvel. Lembrando o princípio da unitariedade do imóvel. É aquele que está na matrícula. Então, o imóvel é aquele dos 100 hectares que a gente trouxe, não de 5. Cada um tem o seu localizado, mas na verdade o imóvel é de todos, né? O todo. Cada um tem o direito e dever de proteger todo o imóvel. Porque essa localização não é a regra do condomínio. Né? Então tem esse mecanismo hoje para implementar essas melhorias aí. Tá? Muito bom. O professor mencionou alguns documentos, planta, ART. Quais são os documentos necessários? Muito bem, isso tem que ficar bem claro, cara. Está no artigo 531, lá, parágrafo 2º do provimento, Código de Normas, lá do Rio Grande do Sul, Consolidação Normativa Notarial e Registral, que ele vai falar, né, nos documentos para aplicar esse instituto. Escritura pública declaratória de localização de parcela, e daí localização simples ou com retificação, instruída com a planta, com o memorial e a ART. Sempre. Tá. Não tem como dispensar. E a ART quitada, porque os registradores e os notários são fiscais de tributo, inclusive dessas parafiscais, tá? Artigo 289. Tá? Eu acho que eu vou trazer agora aquela questão daquela lei, né? Eu vou citar aquela lei, a lei a 5868 de 72, que foi alterada, né? O artigo 8º. Sempre quando está tratando de área mínima de contratação imobiliária, envolvendo imóvel rural, tem que cuidar da área mínima. Então, sempre vai ter que ficar atento ao artigo 8º. Tá? E no artigo 8º tem o parágrafo 4º que trata das exceções. E ali os incisos, ali enumerando inciso por inciso, que são aqueles casos que se permite isso. Tá? Então, tem o agricultor familiar, tem esse imóvel que está situado dentro do perímetro urbano, né? O perímetro urbano está sendo ampliado também, é o município que trata disso, né? E tem aqueles casos até que o proprietário tem um imóvel que confronta com esse onde ele tem área ideal. Ele pode destacar essa área ideal para anexar, para fundir nesse imóvel que ele tem. E daí não interessa a área mínima dessa área ideal, porque vai fazer parte de um imóvel maior, que vai atender a legislação mínima, tá? Tá bem. O professor mencionou os documentos e não mencionou o cadastro do imóvel rural no INCRA. Perdão, muito obrigado pela lembrança. Precisa sempre, para lavrar essa escritura e registrar a localização de parcela, apresentar o certificado de cadastro de imóvel rural, CCIR, do INCRA, né? E está em dia com o ITR, tem que fazer prova também, do ITR, do Imposto Territorial Rural. Tá? Então, quase todos os atos notariais registrais, salvo quando a lei prevê exceções, cédulas de crédito, né? Daí precisa apresentar CCIR e ITR. Perfeito. Tá? Georreferenciamento, às vezes? É uma questão bem interessante essa do georreferenciamento, tá? Como que se aplica o geo? Pela área de regra, né? Pelo princípio da unitariedade da matrícula. O que está na matrícula vai gerar a qualificação do registrador. Por exemplo, verificou que a matrícula tem 200 hectares, hoje já teria que ter georreferenciamento, tá? Daí o que se criou, né? Tem um entendimento aqui. Se o INCRA tem um certificado próprio, se a pessoa tem o CCIR da sua parcela e a sua parcela é inferior à área que condiciona o georreferenciamento,
se parte da lógica que o INCRA reconheceu que imóvel para aquela pessoa é o que está no seu certificado de cadastro. Então, a regra é que o certificado de cadastro seja pela área da matrícula, mas não precisa ser necessariamente assim. Se a pessoa alcançou um CCIR da sua gleba e essa gleba for inferior à área que estabelece a obrigatoriedade do GEL, há um entendimento de que não precisaria o georreferenciamento para fins de aplicação desse instituto, tá? Mas vamos lá. Se temos um imóvel agora de 1.000 hectares, 1.000 hectares. Não, vamos melhorar. Um imóvel de 3.000 hectares. Tem 3 condôminos, cada um com 1.000 hectares. Cada um com 1.000 hectares. Aí daí um condômino brigou com o outro, né? Mas ele é o que está no canto, está na ponta. Ele só precisaria a assinatura do meio, porque ele brigou com o da outra ponta, desses 3.000 hectares. E esse aí, um não quer dar a anuência para o outro. Tá? Ele quer aplicar esse gleba. Vai buscar a assinatura dos lindeiros, vai dispensar a assinatura daquele com quem ele tem atrito, né? Mas vai precisar do georreferenciamento. Por quê? Porque ultrapassou a área que obriga a aplicação. O provimento não poderia passar por cima da lei federal e do decreto 4449 de 2002, que trata lá do georreferenciamento e dispensando. Tá? Não poderia a corregedoria fazer isso. E ela cuidou. Ela disse, não, vou ter que manter a obrigatoriedade do GEL para a aplicação desse provimento. Isso é importante. Tá? E daí, na aplicação do GEL, a gente vai analisar ou a área da matrícula ou se o INCRA reconheceu que a parcela tem o certificado próprio, a partir desse certificado se estabelece a exigência ou não do georreferenciamento. Tá? Muito bom. O professor mencionou também no início, muito ligeiro, mas poderia focar mais nos atos registrais que são praticados no processo do projeto. Perdão, às vezes a gente tem muita coisa para falar e a gente se propõe a falar num curto espaço de tempo para ter mais objetividade, né? Esse é o nosso foco aqui, nosso intuito, né? Sempre vai ser feito um ato de registro dessa escritura na matrícula mãe, dizendo que parcela daquele imóvel todo foi destacado, foi localizado, tá? E essa parcela vai gerar uma matrícula já em nome daquele condomínio. Tá? São esses os atos que são praticados. Um registro e uma matrícula. Outro condômino fez outra localização, outro registro, outra matrícula. E assim sucessivamente. Entendo. Tá? E sempre aquele tema. Quanto aos emolumentos? Nesse caso do Rio Grande do Sul, o entendimento da corregedoria é que a cobrança de emolumento deve ser como se dá a cobrança nas escrituras de extinção de condomínio, nas escrituras de divisão. Tá? Então, de regra, são registros aí sem valor. Né? Também. Registros sem valor, conforme o que está no provimento. E é bom trazer necessidade ou não de apresentar a guia do ITBI. Não, é ato declaratório isso ali. É escritura declaratória, não é ato de transmissão, então não precisa comprovar transmissão alguma. Tá? O que acontece é o seguinte, na localização com retificação, aí que está o detalhe, o registrador tem que ficar atento para que essa retificação não seja uma forma de burlar um ato de transmissão. Tá? Então, quando for ato de localização com retificação, às vezes é prudente, né, buscar uma guia da prefeitura analisando aquela situação. Se o município entender, não, peraí, pode ter uma transmissão aqui, aquela questão, um lindeiro ali fez um ajuste com outro, eu vou ficar com esse pedacinho aqui para mim, a gente negocia, aí depois tu retifica o teu imóvel. Não, daí isso não é para isso que serve a retificação. E não é para isso que serve essa localização. O famoso por fora, né? Por fora entregam um dinheiro e pegam uma porção de terras e diz que aquilo tudo A gente retifica o registro. Não, retificação não serve para isso. Claro. Tá? Mas às vezes o registrador não tem como perceber, o notário não tem como perceber também. Tá?
mas... Fiquem atentos, fiquem atentos. Pode ocorrer, né? Podem ocorrer. Pode sempre ocorrer essa tentativa de usar um instituto no lugar do outro, né? E o normal é, nesse caso, teatro de transmissão, escritura, imposto e registro. Tá? Mas tem que ficar atento. Pode ser que realmente aquela área ideal que ele adquiriu, que esteja na matrícula como 5 hectares, ele foi medir, e sempre foi aquela questão da coisa, né, da retificação ser in loco, intramuros, sempre foi daquele mesmo jeito o imóvel e se aferiu que ele não tem 5, tem 5,1, 5,2, etc. Daí é retificação mesmo, né? E para isso, daí o trabalho é um pouco mais acentuado. As assinaturas dos lindeiros são essenciais, tá? Ainda sobre, perdão, fazer uma interrupção aqui, sobre essa questão da retificação que a gente trouxe, né? A retificação que impõe a apresentação desse projeto. Não sei se eu deixei claro isso antes, quero deixar bem claro agora. É a localização com retificação que vai atrair a apresentação do projeto. O projeto memorial, planta e RT. E a assinatura dos vizinhos. Essa sim tem que ser sempre a assinatura dos vizinhos. Agora, a apresentação de projeto quando for acumulado com retificação. Tá? Então pode ser, só para deixar bem claro que eu acho que talvez tenha passado isso aí. Gleba legal, localização de parcela, assinatura dos vizinhos. Quando for simples, localização. Tá? Agora, quando for uma localização retificada, com retificação, acumulado com retificação, daí tem que apresentar aquele projetinho. Tá bem. Tá? E às vezes o caso que vai dizer para o registrador o que precisa e o que não precisa. Né? Se já tem as medidas perimetrais no imóvel, tu está localizando e localizou posse, né? A condição, o condomínio pró-diviso, e localizou, apurando um pouco mais ou um pouco menos de área, como tem a medida perimetral, vai mudar essa medida perimetral. Não vai fechar os 5 hectares. Né? Então, daí aí entra a obrigatoriedade do projeto. Tá? Para deixar bem claro. Então, na localização simples, só assinatura dos vizinhos. Tá. Na localização acumulada com retificação, assinatura dos lindeiros, junto com o projetinho. Tá? Tá claro. Eu mencionei há pouco aquela situação do por fora. Sim. Onde há um pagamento e isso não é declarado, né? E tenta se aproveitar do instituto para fazer uma transmissão. Mas imaginando que exista a declaração de que há um ônus nessa operação, sim. Ainda assim aplica-se o projeto, o Gleba legal? Sim, perfeito. Vamos trabalhar com a matrícula do imóvel e ela está refletindo de uma realidade que precisa ser observada. Por exemplo, se tem uma hipoteca, uma alienação fiduciária, qualquer outro gravame ali, judicial, e isso é relevante para a aplicação ou não do Gleba. Por exemplo, se tem uma indisponibilidade, ele não permite a localização. Tem uma indisponibilidade averbada, não vai permitir. Né? Daí o que acontece? O artigo 535 do Código de Normas que vai dizer quando que precisa ou não o comparecimento daquele que está lá com o direito inscrito na matrícula. Aproveitar e passar para vocês. No caso da hipoteca, não será necessária a anuência do credor hipotecário. Todavia, o registrador de imóveis comunicará a ele a realização do registro da localização da parcela. Então, tem uma obrigação, inclusive, um pouco diferente do comum. Né? Um imóvel hipotecado, uma hipoteca comum permite alienação. Né? E não tem um registrador que fica comunicando o credor. A hipoteca persiste, a sequela vai buscar o imóvel em nome de quem ele esteja, né? Independente de eventual transmissão. Aqui, além disso, né, o registrador ainda tem a obrigação de comunicar ao credor, a questão que o provimento inovou. No caso de penhora, não será necessária prévia autorização judicial para o registro e ou retificação, mas o registrador comunicará o fato ao juízo, por ofício também. A penhora não impede, mas tem essa obrigação de noticiar por um meio paralelo, essas comunicações que o registro tem que fazer. Não, o registro está surtindo efeitos, né? Mas é o que a corregedoria pensou, incluiu no provimento, e o registrador tem a obrigação de cumprir.
Tá? No caso de penhora fiscal em nome do INSS, daí ela implica na indisponibilidade, não pode ser feita localização. Anticrese, é necessária a anuência do credor anticrético. No caso de propriedade fiduciária, a localização da parcela será instrumentalizada em conjunto pelo credor e pelo devedor. Tá? Então tem casos que não precisa, tem casos que precisa de uma anuência de um credor aqui. Tá? No caso de usufruto, a localização será obrigatoriamente firmada no proprietário e pelo usufrutuário. No caso de indisponibilidade já passamos. Né? Na hipótese de estar a parcela sob arrolamento, medida de cautela fiscal, possível o registro da localização, porém o registrador comunicará o fato imediatamente ao agente fiscal. E no caso da incidência de outros ônus, cláusulas e gravames, não expressamente previsto neste artigo, será aplicada a regra qualificatória inerente às escrituras públicas de divisão. Tá? Então, tendo algum ônus, precisa ir para o artigo 535 para verificar o que o registrador vai ter que fazer ou não fazer. Bem? Muito bem. Muito obrigado. Mais uma vez trouxe muitas informações a respeito do tema. Continuem conosco e tenham bons estudos.